tweet do paparazzo rubro-negro, né, do Gabriel, de agora a pouco. Bicho alto no Brasileirão também. Em conversa com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ou seja, ele conversou com o Landim, o mandatário rubro-negro informou que a premiação dos jogadores e comissão, no caso de título do Campeonato Brasileiro, será tão boa quanto a da Libertadores e da Copa do Brasil. Landim explicou que os atletas já sabem que o valor das premiações ultrapassa até mesmo o que o Flamengo receberá de prêmio, caso conquiste o título. Ou seja, o Landim vai botar dinheiro do clube em cima da premiação para pagar os caras, se forem campeões brasileiros. O entendimento que eu tive da leitura é esse, ó. Landim explicou que os atletas já sabem do valor das premiações, que o valor das premiações ultrapassa até mesmo o que o Flamengo receberá de prêmio da CBF. Então, assim, não vai sobrar nada da premiação do brasileiro, não vai sobrar nada, o Flamengo ainda vai botar um dinheiro em cima. Pelo menos essas são as palavras do paparazzo. O que você acaba de ler, para mim, é pior ainda. Por isso que eu estou falando, é pior ainda. É pior. Porque a gente está falando de uma premiação de 45 milhões. Né? E aí, se 45 milhões ele ainda vai dar mais, se ele já der os 45, eu já entendo e acho ruim, ainda mais se ele quiser dar um valor adicional ainda a esses 45. E aí, com todo respeito, Marcão, eu acho isso de um absurdo total. E, inclusive, eu vou tentar ver isso dentro do clube, porque eu não sei se ele tem. Tá certo que ele faz a gestão, né? Isso é uma decisão, talvez, do conselho diretor, mas eu vou procurar saber pelos valores que podem envolver isso, se isso passa pelo conselho deliberativo. Porque é um absurdo. Se for verdade mesmo isso, é de um absurdo completo. Ou seja, os caras viraram o dono do Flamengo. É isso. O clube fica sem ganhar nada. Alan, mas aí eu vou tentar vir por uma outra óptica, tá? Só para a gente poder, né, por um outro ponto de vista, vamos tentar ver o seguinte. Se eles chegarem em segundo, eles não recebem nada. Acredito eu, tá? Acredito eu, só para deixar claro. Porque quando essa direção assumiu, foi uma das críticas fortes que eles fizeram à época lá do Bandeira de Melo. É que eles pagavam premiação para o time ter resultados que não era ser campeão. Então, como eles se colocavam contrário a isso, subentende-se que eles estejam premiando apenas o bicho para o time bater campeão. Alan, segundo lugar, ganha 42 milhões, 41 milhões. Né? Porra. Se chegar em segundo, os caras não vão ganhar porra nenhuma, então, para os caras ganhar alguma coisa, tem que chegar em primeiro. Então, assim, a vantagem, teoricamente, em probabilidade, é mais para que o clube ganhe e os jogadores não ganhem. Só que, como não está clara essa distribuição, vai dar margem a cada um pensar o que quer. De qualquer forma, eu vou falar para vocês. Eu acho um absurdo total o que o paparazzo acabou de escrever, que subentende-se que ele transcreveu a conversa que ele teve com o Landim com relação à premiação. Não concordo, vou deixar bem claro o meu ponto de vista aqui, Marcão. Assim, não é usual a gente ver o clube dando mais do que a premiação para os jogadores, né? Fica meio estranho, né? É meio maluquice. Não sei se é isso que falta para o clube, para o elenco, para os jogadores levarem ali o brasileiro um pouco mais a sério. Não sei se essa promessa também é porque a gente já está aí a 12 pontos do líder, né? Não sei. Acho que não cabe questão de conselho, só se tivesse uma má administração do dinheiro. Eu não sei se cabe conselho realmente nisso aí. Tá gastando dinheiro de forma... se o Flamengo der toda a premiação lá, o Flamengo não vai ficar em vermelho por causa disso e tal. Então, não sei se cabe alguma coisa no conselho, mas eu acho que é uma má administração. Eu não faria, tá? Eu não faria. Eu juro por Deus, irmão. Eu juro por Deus, eu trabalho na área comercial minha vida toda. Caralho, se tiver uma empresa, se tiver qualquer empresa... Os caras estão dando um bônus maior do que o lucro. Não, se tiver qualquer empresa que queira me contratar agora nesse momento, com salário baixo, tá? Mas com um bônus tão bom quanto esse, eu assino agora. Pode ser um salário mínimo apenas. Trabalho na área comercial, estou parado por enquanto, estou com alguns projetos aí, mas eu assino com vocês na hora. Porque é o seguinte, Marcão, eu nunca vi uma empresa distribuir mais ou igual o que ela vai arrecadar. Eu nunca vi isso na vida. Eu não sei que porra de matemática é essa. Aí você pega o Rô, que está sempre com a gente aqui, e ele fala, mano, o clube está arrecadando 1,2 bi. Pode pagar a premiação. O importante é ter títulos. Desculpa. Você tem que ter responsabilidade financeira. Eu sempre elogiei
a diretoria, por ter a responsabilidade financeira, os caras estão se tornando daqui a pouco dono do clube. Eles estão se tornando sócios majoritários. Não existe isso, irmão. Os caras são muito bem pagos. Os caras já recebem os maiores salários que tem no mercado nacional. Isso é um aditivo, é uma bonificação, e eu entendo que tem que ter mesmo. Não sou contrário a isso. Agora, você concordar, Rodrigo, com a porra da mecânica que foi dita agora pelo Marcão, que o Landim disse ao paparazzo, é de um absurdo total, amigo. Desculpa, não dá para que seja feito dessa forma. Não interessa se o Flamengo fatura 1 bi, 2, 10, 20, 50. Deixa eu fazer uma pergunta simples aqui. O Landim foi dono de petroleira. Eu entendo que os bônus da petroleira sempre foram bônus agressivos para os seus executivos. Ele algum ano pagou mais do que a petroleira lucrou? Ou ele dividiu 100% dos ganhos da petroleira com todos os funcionários? Ó, aqui que ele fez isso. Ó. Tá bom. Não sei se isso cabe aqui, ó. O Léo Sack falou aqui, ó. Isso não seria gestão temerária? Não sei, cara. Não sei. Mas é muito. Assim, não é tão. Não é usual. Assim, para dizer o mínimo, não é usual. Né? Então, acho que não é o usual, não é o habitual a gente ter isso, não. O Alex Gomes falou aqui, ó. A Adidas pagava um valor por título, talvez seja isso. A Adidas sempre pagou esse valor. Então, não é uma coisa de agora. Então, isso aí já deveria estar contabilizado na hora da premiação. A premiação da Adidas, mais uma premiação do campeonato. Então, e isso não vai superar aquilo que a gente recebe da CBF, irmão. Não vai. Importante você ter colocado isso, irmão. Não interessa de qual linha de receita ele vai tirar para poder fazer esse movimento. Tá errado. Vou dar um outro exemplo, então, para você. Se o Flamengo confirmar a classificação, que já deu um belo passo ali diante do Grêmio, ele já vai ter um adicional, um incremento de receita, porque ele corretamente construiu no orçamento uma expectativa de que o Flamengo tivesse que chegar até pelo menos as quartas de final da Copa do Brasil. Então ele já construiu seu orçamento contando com aqueles 9 milhões que é a premiação da Copa do Brasil. Ok? Beleza. Se ele chega agora na final, amigão, acabou. Ele ganha um adicional, porque se o Flamengo da Copa do Brasil não bater campeão chegando na final, ele já tem 35 milhões a mais que não tá previsto no caixa. Mas como é que é essa premiação? Acho que é um percentual daquilo que recebe. Então... É 50%. Assim, o que todo mundo sabe é o seguinte, Marcão, vamos lá. Flamengo bateu campeão da Copa do Brasil. Vai se pegar 75 milhões. Pô, é 70 milhões a premiação, não é, na Copa do Brasil? Acho que é 80, é 70, coisa assim. Acho que é 70. Vamos trabalhar aí, né, com 70. Vai pegar 35 para o Flamengo, 35 entra para ser dividido para todo o departamento de futebol, com pesos inferiores agora, porque teve aquele problema que teve, toda aquela discussão no Mundial lá, inclusive o roupeiro, massagista, todo mundo, a tia da cozinha, todos eles que trabalham no Ninho do Urubu mordem um percentual dessa fatia dos 35 milhões, tá? Então, isso é dividido, é entregue, ó, tá aqui. Só que aí, isso, à época, gerou ali um risco futuro ao Flamengo, que era um risco trabalhista, porque se o funcionário ganha lá seus R$2.000, você pega uma premiação dessa de 35 milhões, estipula que o cara vai ter ali, sei lá quantos % disso aí, é um valor que, de repente, é um bônus de 20 vezes o salário do cara no ano. E isso, para a Justiça do Trabalho, gera um risco absurdo de você estar pagando de forma indevida, tá? À época, o Flamengo destacou isso e acabou não entregando o que havia se comprometido no primeiro ano. Isso gerou uma puta de uma discussão dentro do Flamengo. Às vésperas do Mundial, em 2019, teve a reunião com o Everton Ribeiro, que teve a reunião com o Diego Ribas, os líderes da equipe à época, que gerou todo esse descontentamento. Foi publicado pela Globo.com, eles anteciparam isso aí, colocaram depois na conta do Pelaipe, ele que foi pego para Cristo com relação ao vazamento dessa informação, e aí penduraram ele na cruz como Judas lá também, e limaram o Pelaipe da época do Flamengo, porque foi interesse do senhor BAP. Então, só para deixar muito claro, Marcão, o que havia sido acordado lá atrás era isso. Só que eu sou o tipo do cara que eu costumo fazer as coisas apenas na palavra. Então, amigão,
Vamos ser honestos aqui. Se eu me comprometo contigo com alguma coisa, você pode ter certeza, não precisa nem de assinatura, registrar nada em cartório. Eu vou honrar exatamente como eu comprometi contigo. E tem várias situações que eu poderia citar, vários casos. As pessoas que me conhecem a minha índole, sabem muito bem disso. Não tem coisa de eu fazer nada diferente do que previamente foi acordado, embora muitas das vezes nunca esteve em papel ali, timbrado, em cartório, em porra nenhuma. Mas tudo bem. No Flamengo já aconteceu. Então, Marcão, só para deixar claro, essa é a cultura de premiação da diretoria do Flamengo. Não acha errado. Não acha errado, irmão. Vou premiar os ganhadores. Ok. Vou premiar com valores agressivos. Ok. Sou super a favor. Super a favor. Agora, daí, você acabar invertendo o jogo e virar refém disso, desculpa, os caras têm salários ali maravilhosos. São os jogadores mais bem pagos do país hoje em dia. Com todo respeito, né? Não dá para admitir isso aí, não. Independente do Flamengo faturar 1 bi, 10 bi, 50 bi, 900 bi. Não interessa quanto o Flamengo fatura. Interessa como as coisas têm que ser feitas.